Deus seja louvado, né, meu querido? Deus é bom, que Deus está falando com você, absorva, meu querido. Irmãos, abram tua palavra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz, Tiago 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha a parte mais interessante. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu querido, a oração de um justo tem poder. A oração tem poder, meu querido. Eu creio em nome de Jesus que todo aquele que ora certo, recebe. Eu creio, meu querido, em nome de Jesus. Vamos entrar no primeiro ponto da oração, que diz assim, o primeiro ponto que nós vamos falar é oração não respondida, entendeu? Oração não respondida. Tiago 4, capítulo 4, versículo 3, abra a palavra comigo. Você estava no 5,16, só volta um pouquinho, capítulo 4, 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedi e não receber porque pedi mal. É o que eu falei no começo. Às vezes nós não somos respondidos porque nós pedimos mal. Ai, pastor, eu estou na igreja já faz tempo, pastor, mas eu oro, nada acontece, nada dá certo, eu não recebo, pastor. É porque você está pedindo mal. Vamos entender um pouquinho disso? Meu querido, 2 tipos de oração não respondidas por Deus. Primeiro, a oração antibíblica. Você sabe que é uma oração antibíblica? Fale para o irmão do seu lado aí. Pergunte para ele se ele sabe que é uma oração antibíblica. Você sabe o que é uma oração antibíblica? Não. Ele não sabe? Então fala, você vai saber agora. Você vai saber agora. Amém? Querido, o que é uma oração antibíblica? Vamos lá. A oração antibíblica são as orações que contêm os desejos que vão contra a vontade de Deus. Vamos dar um exemplo de uma oração antibíblica. Por exemplo, ganhar na loteria. Senhor Deus, me abençoa para mim ganhar na loto. Me abençoe para mim ganhar na Mega Sena. Isso é uma oração antibíblica. Uma oração que vai contra a vontade de Deus. Porque Deus não se alegra com jogos de azar. Não é verdade? Outro exemplo da oração antibíblica. Você fez uma aposta com alguém e fala, Senhor, me abençoa para me ganhar essa aposta, Pai. Porque eu fiz essa aposta aí, então me abençoe para me ganhar ela. Uma oração antibíblica. Uma oração que vai contra a vontade de Deus. Outro exemplo. Os jovens, vamos dar um exemplo de jovens. Jovem hoje. Senhor Deus, me abençoa que aquela garota goste de mim. Me abençoe que aquele garoto se apaixone por mim, Pai. Faz ele se apaixonar por mim. Isso é uma oração antibíblica. Uma oração que vai contra a vontade de Deus. Você está entendendo o que é uma oração antibíblica? É por isso que Tiago fala, né? Pedis, não recebeis porque pedi mal. Às vezes nossas orações são antibíblicas. Às vezes nossas orações não chegam a Deus porque nós pedimos mal. Nós não sabemos o que pedir. Agora vamos falar da oração extra-bíblica. Falamos da antibíblica, agora extra-bíblica. São orações que têm prioridades. Orações que não dão honra a Deus. Exemplo, você tem um ministério lá e você fala, Senhor, eu quero que esse ministério seja o maior de todos. Esse ministério seja o maior, Senhor. Então, Senhor, eu quero o carro mais caro que tem. Aí Deus pergunta, para quê? Para que você quer isso? Para que você quer o maior ministério? Para dar honra para quem? Para você mesmo? Para que você quer o carro? Por causa do seu orgulho? Isso são orações extra-bíblicas. As orações a qual a honra não vai para o Senhor. A honra vai para nós, para o nosso eu. 2 tipos de orações. Guarde no teu coração. Amém, meu querido? Vamos imaginar assim, 2 equipes de futebol. Vou dar um exemplo aqui.
eu tenho uma equipe de futebol, sou pastor, tenho uma equipe de futebol. A pastora Paula tem outra equipe de futebol também. E nós dois estamos lá orando para Deus para que nós possamos ganhar o jogo. Ou seja, seria uma oração conflitante, de conflitos, né? Os dois pedindo assim para Deus me abençoe que eu ganho. Pastor, Deus me abençoe que eu ganho. São orações extra bíblicas, orações assim que, como Deus se colocou Deus num conflito, Deus não vai responder não, você teve que treinar, você treinou o time, você correu, suou, usou estratégia e que vença o melhor, não é verdade? Deus não se intromete nessas orações, meu querido. Deuteronômio 3, 25 ao 26, você pode abrir comigo aí, Deuteronômio 3, 25, 26, diz assim: por favor, deixa-me atravessar para o outro lado do Jordão e ver a boa terra, esta boa região montanhosa e o Líbano. Mas Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês e não me escutou. Em vez disso, Jeová disse: já chega, não mais me fale sobre esse assunto. Meu querido, aqui foi quando Moisés, ele estava conversando com Deus, ele estava orando a Deus para que Deus permitisse que ele entrasse na terra prometida. Deus falou para ele: não. Moisés orou, nós sabemos toda a trajetória de Moisés, da história de Moisés, o que Moisés fez. Moisés ajudou aquele povo, que ele sofreu com aquele povo, e no final ele ficou furioso por um momento e bateu com força, com raiva na rocha, e Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Às vezes nós vamos ouvir um não do Senhor, meu querido. Às vezes nós vamos ouvir um não. Às vezes Deus pode falar: sim, eu vou te abençoar. Às vezes Ele pode falar: espera um pouco, daqui a pouco eu te abençoo, espera, tá? Amém? Ou às vezes Ele pode falar: não, isso não é para você não, isso não vou te abençoar. Então nós temos que entender a vontade de Deus, meu amado. O que pega é que nós queremos a nossa vontade. Nós achamos que aquilo vai ser bom para nós. Nós achamos que aquilo vai ser certo para nós, que vai ser agradável para nós. Mas se Deus não permite, meu querido, é porque não vai ser. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, meu querido. Então entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus fazer, né? Não fique ansioso com o dia de amanhã. Deus sabe o que é melhor para você, meu querido. Outro exemplo, 2 Coríntios 12, 8, 9, diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repouse em mim. Olha que lindo, meu querido. O apóstolo Paulo estava falando: Senhor, eu tenho um espinho na carne, Pai, tira ele de mim, me livra dele, Pai. Nós não sabemos, né, o que seria esse espinho na carne de Paulo. São tantas pessoas que falam, né, que dão suas opiniões, tudo, né, mas talvez possa ser um aborrecimento, né, que ele tinha, né, com as pessoas que perseguiam ele, ou talvez alguma doença nos seus olhos. Nós não sabemos bem ao certo o que é, mas ele tinha um aborrecimento, ele tinha um espinho na carne, e ele orou para Deus: Senhor, né, livra-me dele. Deus falou: não, você vai ficar com ele, a minha graça te basta. Paulo, que estava lá com o Senhor, que foi um dos maiores, né, apóstolos, e Deus falou: não, meu querido, você falou não para Paulo, imagine para nós, não é verdade? Então nós temos que saber, né, reconhecer o não de Deus. Quando Deus falar não, é não. Então você fala: não, mas por que Deus? Não, Deus falou, está falado, Ele faz do jeito que Ele quer e como quer, meu querido, né? Você vê, né, na parte B desse versículo, né, no versículo 9, do 2 Coríntios 12, 9, fala: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, depois que Paulo recebeu o não de Deus, ele falou que nas fraquezas dele ele vai se alegrar mais.
porque Deus vai estar com ele. Na fraqueza é onde que Deus vai engrandecer ele, na fraqueza é que Deus vai fortalecer ele. Olha que lindo. Então ele falou, então eu vou ficar feliz quando eu for fraco, porque é nesse momento em que Deus vai estar comigo, é nesse momento em que Deus vai estar me ajudando, é nesse momento que Deus vai estar operando as tuas maravilhas em mim. Ah, meu querido, tem um espinho na carne? Tem? Está doendo? Está cutucando? Está ferindo? Já orou e o Senhor não livrou? Meu querido, faça como o apóstolo Paulo. Eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando penso que sou fraco, aí sou forte. Sabe, meu querido, nas suas fraquezas você é tão forte, meu querido. Nas nossas fraquezas nós somos mais fortes que nós imaginamos, sabia? Só que nós temos que usar isso. Paulo falou, né? Nas minhas fraquezas eu me alegro. Quando nós nos alegramos nas nossas fraquezas, nós passamos pelos vendavais, nós passamos pelas tempestades da vida com alegria, com força, com garra, porque Deus é a nossa força e Deus está ao nosso lado. Agora, quando nós estamos nas fraquezas, chorando, se lamentando, nós não cremos que Deus está ao nosso lado, nós não cremos que Deus pode nos abençoar, meu amado. É essa a diferença daquele que acredita, daquele que tem fé e passa pelas lutas dando glória a Deus, diferente daquele que diz ter fé, mas na hora da provação mesmo se lamenta, se murmura. É a diferença. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele já nos falou, nós vamos ter provações, vamos ser perseguidos, sim, mas tendo bom ânimo, né? Nós sabemos, meu amado, que nem um dia é igual ao outro, não é verdade? Que nem o meu exemplo, né? Tem dia que eu pego muitos passageiros, tem dia que eu não pego nada. Tem outros dias que eu pego pouco, tem dias que eu vou para o centro, tem dias que eu fico por aqui, outros dias eu vou lá para o extremo da Zona Leste. Nenhum dia é igual ao outro. Tem dia que a gente acorda fervoroso, sai pulando, dando glória a Deus. Tem dia que a gente acorda murcho. Meu querido, mas em tudo dai graças. Em tudo dai graça, meu querido, porque Deus sabe. Deus sabe de tudo que nós passamos, das lutas, tudo. Não se entristeça, não se entregue, porque o Deus que você tem, Ele pode muito mais do que você imagina, meu querido. Amém? O que acontece também com a oração, meu amado? Às vezes nós manipulamos Deus. Ah, meu Deus, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Se o Senhor me abençoar, eu faço um jejum. Se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Meu Deus, nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos manipular Deus, meu amado. Nós temos que entender que nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós. Nem sempre o que pedimos, Deus não vai fazer. Às vezes vamos pedir muitas coisas, nós somos aquele crente pidão, só pede. Às vezes Deus vai falar não, nós temos que entender isso, que nem sempre Deus vai falar sim, que nem sempre Deus vai agir em nosso favor. Às vezes Ele vai falar, espera um pouquinho, agora vai lá você, faça a sua parte, não é verdade? Quando nós fazemos nossos pedidos, queridos, nós devemos sempre orar para que a vontade de Deus seja feita. Você está lá, Senhor, me abençoa, que no entanto, Pai querido, que a tua vontade prevaleça. Só que nós somos aquele povo, né, do Egito ainda, que nós falamos isso. Nosso Senhor, em nome de Jesus, abençoa isso, tal, Pai, que a tua vontade prevaleça. Só que nós não guardamos isso no coração. Aí nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, nós ficamos desesperados. Ué, você não falou que a vontade de Deus seja feita? Quando nós falamos a vontade de Deus seja feita, nós temos que ter fé, meu querido, nós temos que confiar. Mas é que assim, um exemplo, a gente fala, Senhor, eu vou tirar a minha mão, tá? Vou tirar a minha mão. Mas aí a gente tenta tirar a nossa mão, mas aí fica assim, ó, tira, não tira, tira, não tira. Ou você tira ou não tira, ou você deixa Deus agir ou não. Jesus, meu querido, quando ele orava pelas pessoas,
ele orava para que a vontade de Deus seja feita nas pessoas, não a vontade dele. Ele fala que a vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. Nós temos que orar assim, que a vontade de Deus seja feita. Nós temos que deixar a nossa vontade, o nosso eu, para que a vontade do Senhor prevaleça. Então nossas orações vão ser respondidas. Então nossas orações, elas vão ser ouvidas por Deus, meu querido. Não é verdade? Amém. Aplauda o Senhor, meu amado.